Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos de volta para o quarto episódio do podcast Palavraiada na segunda temporada. Na edição, no episódio passado, eu disse na entrevista do Dr. André que aquele era o quarto, mas este é o quarto episódio. Mas antes de passar a bola para o meu parceiro de aventura aqui, eu quero lembrar a vocês que já estão acontecendo as inscrições para o primeiro concurso literário do Palavraiada. O mote do concurso é... Como é que mesmo, Fernando? Só sei que foi assim. Exatamente. Que remete àquela frase que... do Chicó, né? Célebre frase. Célebre frase do Chicó. Célebre frase do Chicó, o personagem do nosso querido Ariano Suassuna. Então, eu quero convidar vocês, o concurso é para os amparenses e tem vários graus, vários níveis de faixa etária, e para os alunos do Unifia também. Vão consultar o regulamento e venham participar do primeiro concurso literário do Palavraiada, tá bom? Então agora sim eu vou contar para vocês quem eu sou. Quem eu sou mesmo, Fernando? Olha, eu acredito que você seja o Edgar. Ainda sou, Fernando. Ainda é? Ainda sou, Fernando. Eu estou aqui com meu parceiro de aventuras, que é o meu amigo querido, o Fernando Pagan. Conta, professor Fernando Pagan. Olá, Edgar. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Boa tarde. Bom dia. Olá, fica mais Olá fácil. também. Para resumir. Conta aí, Fernando, quem é que a gente trouxe para ser o nosso entrevistado de hoje? Olha, se eu fosse um radialista, eu leria rapidinho. Professor, escritor, jornalista, radialista, hipnólogo, psicanalista, palestrante, trabalha com neurolinguística, é Abel João de Melo, mais conhecido como J. Melo. Agradecemos o convite e seja bem-vindo ao nosso podcast Palavraiada. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Edgar. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, viu? Eu tenho absoluta certeza de que essa oportunidade me é dada exatamente pela amizade que nós temos um pelo outro, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente abrir esses espaços para contar histórias, né? E, de repente, levar alguma informação também para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado. Corrigir, você está convidado aqui, não porque você seja o nosso amigo, é porque você é gente relevante. Opa, muito obrigado. E a gente vai tirar de você um papo muito interessante. Muito obrigado. A gente só traz aqui as pessoas que são interessantes com papo relevante também. É isso, Fernando? Exato, é isso mesmo. Muito obrigado. Então, fico feliz com a correção. Não com a correção, porque para mim a correção não existiu, mas uma exatamente pela amizade, pelo carinho. Somos amigos aí de longa data, né? E isso me deixa muito feliz, estou muito à vontade para conversar com vocês aqui hoje. Bom, o J. Melo é uma pessoa muito conhecida na região, certo? Mas você precisa, principalmente para o pessoal mais jovem que nos acompanha, quem é J. Melo? É esse maluco que tem... De maneira sintética, porque se você falar tudo, nosso tempo já se esgota. Exatamente. Eu, bem rapidamente, eu sou o 10º filho, caçula, de um casal chamado Francisco do Amaral Melo e Dona Palmira Interliche de Melo, nascido em Santa Cruz do Rio Pardo há 74 anos. Perto de Ourinhos? Perto de Ourinhos. Tenho 4 filhos, né? Tenho 3 netos e escrevo, leciono, vendo, faço de tudo um pouco para poder sobreviver. Resumidamente, essa é a nossa vida, né? Que eu prezo muito e tenho muito prazer em vivê-la. E como que você veio parar em Amparo? Isso foi já faz 40 e tantos anos, 48 anos aproximadamente, né? Eu saí de Santa Cruz do Rio Pardo, eu trabalhava numa emissora de rádio lá. Primeiro emprego meu, radiodifusora de Santa Cruz do Rio Pardo. Então começou como radialista lá? O primeiro emprego meu foi rádio, né?
tava um concurso na cidade, eu nem sabia do concurso, passando em frente à rádio, tinha um colega meu que estava lá também, só que ele foi lá para fazer um teste para rádio esportivo. Você roubou a vaga dele? Não, ele foi para fazer rádio esportivo. E passando por lá, ele falou assim, Melo, por que você não faz também? Eu tinha 16 anos, moleque, né? Eu falei, mas eu acho que não. Não, vamos fazer também. Tá uma fila, rapaz. E passamos os dois, ele na área esportiva e eu fiquei como locutor comercial naquela ocasião. Só que a gente ficava um tempo inteiro treinando numa sala bem pequenininha, né, ouvindo aqueles discos da Gessi Lever, publicidade da Gessi Lever, ver a entonação que os profissionais da época davam, né, e rascunhava o texto e lia o texto ouvindo o que o cara falava e o jeito que ele falava. Então essa foi a primeira aula de rádio que nós tivemos lá. E logo na sequência eu entrei fazendo essas publicidades ao vivo, num programa de rádio. Aí o pessoal acabou gostando e tal, acabei ficando como apresentador de um programa chamado Difusor e a Música Sertaneja, era um programa de manhãzinha. Mais para frente eu entrei depois como o Jornal Falado Difusora. E dali aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Fui para São Paulo a convite de um amigo, de uma dupla, na verdade, chamava Damasco e Damasceno. Esse Damasceno, ele era da cidade de Amparo e ele cantava na Rádio Nacional de São Paulo naquela época. Ele falou, Melo, não era Melo, né? Era Abel. Ô Abel, vamos para lá que eu acho que você tem chance de trabalhar lá. Isso já tinha 19 anos. Em São Paulo. Em São Paulo. Eu tinha feito tiro de guerra e tal. E estava em busca de oportunidade, porque eu queria estudar e na minha cidade não tinha faculdade. E para estudar fora da minha cidade, precisava de grana. E meu pai, infelizmente, nessa parte, ele não podia me apoiar. Ele apoiava, e como a minha mãe também e meus irmãos me apoiavam, dando força. Pô, você precisa, mas... e precisava também do dinheiro para realizar esse sonho. Então eu decidi que eu ia para São Paulo mesmo. E eu fui lá com o Damasco e Damasceno, apresentado para o senhor Francisco, da Rádio Nacional de São Paulo. Daí ele já me apresentou para um operador de áudio lá, falou, não, pode fazer o teste aí e tal. Perguntou qual era a minha formação era professor primário, né? Era magistério daquela época. Eu não tinha lecionado ainda, tinha me formado aquele ano. Aí me deu o teste para fazer e tal, o cara foi absolutamente franco, honesto, falou, olha, você tem um bom timbre de voz, mas como vieram muitos textos em inglês, em francês e tal, eu nem me metia a ler aquilo lá, né? Ele falou, você precisa fazer uma faculdade de letras e depois você pode voltar aqui que você vai ter espaço para fazer o seu trabalho aqui, porque você tem conteúdo, só que precisa de treinamento. E como eu saí da minha cidade, eu era o bom da boca, né? O cara, um bom radialista. E se chega lá, o pior deles lá era 20 vezes melhor que a gente. A concorrência era maior. Muito maior e outra, com um nível cultural, inclusive, bem assentado. Pessoas de excelente nível, tanto em termos de voz, quanto em termos de competência profissional e de conhecimento, de uma forma geral. E nas rádios de São Paulo, pelo menos na minha época, não tem esse negócio de se ficar na reserva, sabe? Quando alguém faltar, quando vagar uma coisa, você entra. Ninguém sai do rádio, né? Nem no interior, você imagina, de São Paulo. E nessas ocasiões, então, eu precisava sobreviver. Então, acabei fazendo algumas gravações de comerciais para essa dupla Damasco e Damasceno, na Rádio Nacional, mas não dava para sobreviver. E eu tinha ficado num hotel no centro de São Paulo, chamado Hotel Prata, ali na Duque de Caxias, perto da antiga rodoviária. E começou a apertar a coisa. Daí eu falei, eu vou embora, eu vou ter que voltar. Mas eu não queria voltar, porque 2 meses depois que eu estava em São Paulo, eu prestei vestibular na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral, desculpa, Plínio Augusto do Amaral não, Camilo Castelo Branco, Plínio Augusto era aqui de Amparo, onde eu acabei lecionando um tempo também. Mas lá em São Paulo, né, Camilo Castelo Branco, hoje é uma universidade lá, hoje tem até medicina, tudo, mas naquela época era Filosofia, Ciências e Letras também. E tinha passado no vestibular, sabe, de prima, assim, direto, né? Eu falei, mas como é que eu vou embora agora? E como é que eu vou pagar essa escola? E como é que eu vou morar aqui no hotel? Aí eu, sabe, desci do salto, né? E liguei para o meu irmão, que ele trabalhava na Sadia, em São Paulo. Eu falei, Arlindo, o negócio é o seguinte, eu estou voltando para Santa Cruz, né?
passei no vestibular, tudo, mas eu estou aqui no hotel, aqui no centro de São Paulo, há 2 meses, eu estou muito apertado e não tem como ficar aqui. Ele falou, mas como é que você não falou desde o primeiro dia que você estava aí? Ninguém está sabendo de nada aqui em casa. Eu falei, mas eu estou te falando agora porque eu estou desabafando com alguém, e ninguém melhor que um irmão, né? E a minha família numerosa, mas muito unida. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você não vai embora, você espera aí que eu vou te buscar. E a Sadia era muito próxima ali de onde eu estava, 3 ou 4 quarteirões. E, de fato, ele foi lá à tarde me buscar e me levou para a casa dele, em São Bernardo do Campo. Lá ele falou, agora eu vou procurar ajudar você de uma outra forma. Vou te levar na Sadia, vou apresentar lá, quem sabe você arruma um emprego de vendedor. Agora, como é que eu vou trabalhar de vendedor em São Paulo, sendo que nem ônibus eu sabia tomar, né? Mas era a última tentativa, né? Aí chegou lá, ele me apresentou para o senhor Ferraz e para o senhor Ivo. Apresentou e também o senhor Edgar. Me apresentaram lá e tal, falaram, meu irmão, ele veio aqui para trabalhar em rádio, mas ele está fazendo faculdade agora. E contou toda a história verdadeira, como realmente tinha acontecido. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, então nós vamos contratar você como vendedor. Só que na Sadia você podia ser vendedor substituto, diferente do rádio. Porque na Sadia você tinha que acompanhar um vendedor de um determinado setor, aprender alguma coisa com ele, para numa emergência nas férias de alguém, você ocupar aquele lugar por 30 dias. E foi assim que aconteceu. Eu fiquei no setor 5, que era o centro de São Paulo, que era feito tudo a pé. Depois eu fui para o setor 13, que era Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, tudo como auxiliar. Numa dessas idas, um dos vendedores de um outro setor saiu, foi procurar coisa melhor, ou achou coisa melhor, e eu fui locado para esse outro setor, né? Fiquei no Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, aquela região toda ali, vendedor da Sadia. Então, vendia linguiça, salsicha, mortadela, presunto, aquelas coisas todas. E fui desenvolvendo a minha comunicação também, porque muita gente pensa, o cara do rádio, ele fala em qualquer lugar o que ele quiser. Não é assim. O rádio, você está trancadinho numa salinha naquela época, né? Quem já foi à praia, né, já foi incomodado por vendedores, né, sabe que o vendedor que tem boa lábia acaba vendendo mais rápido o produto. Sim, e na Sadia, na verdade, a gente não era apenas um tirador de pedido, né? Tinha muitos produtos que eram lançados que você tinha que vender, e tinha uma cota para vender. Então, como que você vendia para essas grandes empresas, grandes restaurantes lá, por exemplo? Se chegar para o cozinheiro e falar assim, vou ensinar você a fazer um determinado prato, o cara nem te atende. Fala, o negócio é o seguinte, eu mudei para cá, estou fazendo esse setor aqui, eu estou vendo que você cozinha bem pra caramba, cara, quanta coisa boa que você tem aqui. Você não ensina eu a fazer algum tipo de prato? Eu tenho uma vocação para cozinha também. E eu tenho alguma coisa que a Sadia está lançando, e eu posso trazer para você, se você tiver alguma dúvida, eu posso até te orientar ou te dar uma dica aí, né? E a gente troca essas figurinhas aí, mas na verdade eu precisava vender, né? E acabei aprendendo a cozinhar. Hoje eu cozinho razoavelmente bem, não igual o Edgar, né, Edgar? Porque o Edgar, o Edgar realmente... E aprendi, aliás, na minha família, acho que todos sabem, o arroz com feijão e um ovo frito, todo mundo faz, né? E a gente acaba aprendendo também. Aí eu fiquei nesse setor, trabalhando na Sadia. Da Sadia, eu saí da Sadia, fui para o frigorífico São Luís. Do São Luís eu fui para o Seara. E do Seara, mas não o Seara aqui de Amparo, né? Nem era Seara naquela época, né? Era dos Beiras, se não me engano. E o Seara era em São Paulo também. E do Seara eu fui, quando eu saí eu já estava casado, eu tinha me casado com a minha esposa, né? Que conheci em Santa Cruz, me noivei em Santa Cruz, mas me casei, eu já morava em São Paulo, com a mesma santa, né? Que aguentar o JML não é brincadeira. Mas ela também tinha ido para São Paulo? Não. Eu fui estudar em São Paulo, né? Porque eu me formei, no ano que eu me formei, eu me casei. Coitada, né? Vou mandar um troféu para a Ângela, professora Ângela Maria Nicoleta Melo. Então, nessa ocasião, eu fui para a Probel, e na Probel eu fazia a região aqui. Então era Probel é dos colchões. Colchões. A minha linha era a linha doméstica, que é colchões, móveis, essas coisas assim. A linha doméstica, tinha a linha automotiva, mas a minha era doméstica, né?
E acabei ficando, eu tinha que mudar para o setor, porque eu não gostava de viajar, nunca tinha sido viajante. Eu era vendedor de um determinado ponto, saía 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando era 5 horas da tarde estava em casa. E com uma filha pequena ainda, como viajante, não era a minha praia. Mas eu adorava viajar, mas não dava para conciliar com a vida de casado, recém-casado praticamente, né? Então, eu tinha que morar em Campinas. Em Campinas não conseguia achar a casa que eu gostaria de morar e que eu pudesse pagar, né? Aí, um cara lá sugeriu, Pedreira tem. Fui para Pedreira, também não achei. Aí, vim para Amparo. Um dia, passando em frente à imobiliária do Zé Domingues, que era, acho que, imobiliária JL naquela ocasião, ali onde hoje é o Jornal Comércio, entrei lá para perguntar alguma coisa e o próprio Zé Domingues me atendeu, né? Ele era vereador em Amparo, muito atencioso. Falei para ele que eu queria mudar para o centro do meu setor, porque eu fazia até a sul de Minas, né? E acabei, ele me levou a conhecer uma casa do senhor Dídimo Batoni, que o Dídimo estava terminando de construir uma casa e ia se mudar da casa dele, né? Ia alugar aquela casa e ia ficar com a outra casa. Eu fui lá, conheci a casa, achei a casa com a minha cara, mas eu falei, eu preciso falar com a minha esposa, ver se ela aceita, né? Porque está morando numa cidade nova, numa casa diferente da onde a gente morava em apartamento em São Paulo. Vou buscar a minha esposa, no fim de semana eu venho aqui, o senhor pode me receber? Falei para o seu Dídimo, ele falou, posso, claro. Fui lá, peguei minha esposa, voltamos no domingo, ela gostou da casa também, fechamos o acordo. Um mês depois ele mudou para a casa nova dele e eu acabei ficando lá por 18 anos nessa casa, pagando aluguel. Depois de algum tempo melhorou um pouquinho a situação, eu comprei uma outra casinha, ficavam duas acima da dele, na mesma rua, então já tinha vizinhança, tudo legal lá e tal, muito boa a vizinhança, e estou lá há 49 anos. Bom, 48. então já fez bodas de ouro, então. De casado, sim. De casado, né? 52 anos vou fazer agora em dezembro do ano que vem. Então é por isso que você até mandou os parabéns mesmo, né? Não, qual é o nome dela? Ângela Maria, e não é cantora. Deixa eu perguntar, aproveitar uma coisa. Você é Santa Cruzense. Santa Cruzense. Que eu vi muita gente ainda fala, alguns falam Santa Cruz do Rio Pardense. Não, Santa Cruz, mas o certo é Santa Cruzense. Santa Cruzense. E você também foi agraciado com o título de cidadão amparense? Foi uma honra muito grande. Esse título foi me concedido pela Câmara Municipal, né? Através de um projeto de decreto legislativo apresentado pelo Scabora. José Scabora, passou naquele ano lá. E na Câmara, mas antes disso, desculpa, já que você tocou no assunto da Câmara, né? Na Câmara Municipal, quando eu mudei para a rua Ana Bernardino, eu não queria, falei para vocês que eu não gostava de ser viajante, tanto é que eu fazia o meu setor, por isso que eu estava no centro, né? Ficava no máximo 2 dias fora e voltava para Amparo. Aí eu fiquei conhecendo o seu Geraldo dos Santos, que era vizinho meu e era o diretor administrativo da Câmara. E eles precisavam, olha só que coincidência agradável, né? Eles precisavam de alguém para trabalhar como diretor da Câmara na área da papelada, de escrever, né? Que era fazer requerimento, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, moções, aquelas coisas todas. Eu nunca tinha visto falar nisso, mas o Geraldo me levou na Câmara a conversar com o Dr. Hamilton Caviola, que era o presidente da Câmara. E o Caviola falou assim, você sabe escrever pelo menos? Era o jeitão dele, né? Ele falou, escrever eu sei, porque eu tenho 2 livros publicados já. Ele falou, então tudo bem, pode começar. Quando que você pode começar? Posso começar hoje até. Ele falou, então pode ficar aqui já. Geraldo, ensina ele a fazer essas coisas aí e tal. Então eu tive um baita de um professor nessa área, né? Que era o Geraldo Santos. Fácil assim. Fácil, nossa, foi assim, de pronto, né? Muito bem. Então aprendi muito com o Geraldo Santos e com a graça aí do Hamilton Caviola, que me contratou pela primeira vez para trabalhar na Câmara. Você é cidadão amparense. Cidadão amparense com muita honra, muita honra. Tenho mais tempo de Amparo do que na minha cidade natal, porque lá eu saí com 19 anos e aqui eu já estou com 74. E eu, quando eu vim para cá, eu tinha 20 e poucos anos, né? Era um menino. Então chegou a eu tinha até cabelo. Não acredito. Tinha, rapaz, tinha.
Então chegou à cidade de Amparo, depois já teve esse contato com a política, né? Porque com a Câmara, meio período, era meio período na Câmara. E meio período eu comecei a colaborar com os jornais de Amparo, porque eu já escrevia, e como eu tinha alguma experiência de rádio, também fui procurar rádio, fui conversar com o Vladimir Lari lá, que era a radiodifusora daqui, eu falei com ele, ele falou, você quer fazer um teste aí, quer fazer um programa? Tem vaga. Eu falei, pô, claro que eu quero. E comecei a trabalhar em rádio, então eu fazia o rádio, fazia o jornal O Comércio, escrevia no jornal O Comércio e dava aula. Então, e trabalhava na Câmara meio período. Então fiz um monte de coisa. A escola de comércio que eu comecei lá, através do Zé Papa. Um dia o Zé Papa tomando uma cerveja lá no bar do Pavani, que era uma pastelaria e padaria, né? Leiteria, tudo isso aí. Eu estava lá e tal, e o Pavani eu comprava leite para levar na minha casa, que eles entregavam na cidade aí, mas eu pegava lá, que era um leite mais fresquinho e tal, eu levava e falava para ele, puxa vida, eu nunca tive a oportunidade de lecionar aqui na cidade ainda. Ele falou, pô, o diretor da faculdade, da Escola de Comércio está aí, esse cara é gente boa, ele vem toda tarde aqui, ele está aí, hoje ele está aí. Falei, me apresenta ele. Eu fui lá conversar com o Zé Papa. E bebeu uma cerveja? Não tinha como beber naquela época, eu vim buscar leite para levar para a criança. Era leite mesmo. Mas sábado e domingo ainda a gente tomava, ainda toma. Muito pouco, mas toma. E daí o que aconteceu? O Zé Papa, a mesma conversa dele, ele falou, eu estou precisando de professor de português. Eu falei, eu sou formado em letras, né? Eu nunca lecionei português ainda, mas isso aí é minha área, né? Ele falou, então pode ir lá, hoje você pode ir lá, você já pega como é que fala? O diário de classe, pode lecionar, pode ir lá. E eu fui lá e realmente ele cumpriu, cara. Me mandou mesmo para uma sala de aula, aí fiquei conhecendo o Pavani, que era filho do Pavani, o Robertinho Acorde, o França, que era gerente do Bradesco, que eram professores lá também. Aí eu me enturmei. Olha. Aí, cara, é outro romance. Eu tenho uma memória muito interessante do professor Zé Papa, que foi meu professor de história, se não me engano. Ele fazia de tudo. E ele tinha uma letra. A letra, quando ele escrevia na lousa. É um desenho, né? Parecia uma letra, dessas letras que você. Manuscritas. O Geraldo também. O Geraldo Santos também tinha uma letra assim. Mas era maravilhosa. Eu ficava extasiado de ver realmente. O Zé Papa, além de ser uma figura. Nossa, uma figura humana. Um excelente jogador de futebol, gente boa pra caramba. Ele era muito generoso, sabe? Eu tive o privilégio. O Robertinho era meu amigo de infância, então, Robertinho Acorde. Nós lecionamos juntos muito tempo. Ele grande matemática, Robertinho. Né? Isso aí. Então, essas histórias, né? Que eu acabei ficando em Amparo. Daí eu saí da Probel e fiquei fixo aqui. Já tinha 4 empregos, né? Não dava para conciliar. Mas olha o interessante disso tudo. Trabalhando em todos esses lugares que eu trabalhava, né, alguns, inclusive, até como voluntário, muito tempo eu fiz, né? Eu não ganhava o mesmo que eu ganhava na Probel. Porque a Probel tinha ajuda de custo, quilômetro rodado, tinha um monte de coisa, sabe? Que dava um salário, vamos dizer, em dinheiro de hoje, dava 24 mil reais, por exemplo, né? Não era tudo isso, mas vamos por 24 mil, que era uma coisa que vinha na minha cabeça. E todos os serviços que eu fazia aqui em Amparo, eu não chegava a ganhar 12, mas ainda assim compensava. Tá certo. Pela família e pelo fato de não ter desgaste. Pequena, né? A Dani hoje tem 50, vai fazer 51 já, tem 51. Dentre tantas coisas que você já fez e faz, e você era multi-instrumentista, né? Como, tocando várias coisas ao mesmo tempo. Sem nenhum instrumento musical, né? Diga-se de passagem. Você recentemente, eu vou dizer recentemente, mais por uma escolha de palavra minha do que por verdade, você se tornou psicanalista. Sim. Dá uma passada dessa mudança, dessa mudança assim, diária da escrita, de ser professor, jornalista, locutor, para ser psicanalista. A psicanálise para mim, na verdade, foi um aprendizado. Foi por uma necessidade
emocional, vamos dizer assim, né? No ano de 2000, eu perdi uma filha, com 22 anos de idade. Ela foi morar no céu e certamente está lá. Faltava um mês para se formar jornalista. E desestruturou um pouco a família, né? A minha esposa ficou muito mal. Eu até achei que poderia até perder a minha esposa, sabe? Nessa ocasião, porque ela ficou muito... Todos nós ficamos abalados, mas ela... Toda, né? É uma idade terrível, um fato terrível que a gente tem que aprender a lidar com isso. E nessa ocasião, eu com todas essas tarefas que eu fazia, esse serviço que eu fazia fora da minha casa, o que acontecia comigo? Eu estava mais liberto, né? Quer dizer, eu converso com você sobre futebol, converso com outro, conta piada, outro reclama de alguma coisa, outro pede para escrever um artigo sobre não sei o que e tal. Então eu não ficava muito centrado na dor, né? Então dava para conviver com tudo isso. E na ocasião surgiu uma amizade com algumas pessoas aqui em Amparo que falou: Melo, nós vai abrir um curso de psicanálise em Campinas, da CETEP, que é um curso maravilhoso, são 3 anos para formação, né? E nós estamos para ir em 3 pessoas no carro, mas tem uma vaga. E cada um iria uma semana com o carro, porque era uma aula por semana. O resto era tudo de estudar os livros que davam para a gente no sábado ir lá discutir isso aí. Eu pensei, falei, puxa vida, né? Comecei a ler um pouquinho sobre psicanálise. Eu acho que isso aí é uma muleta, né? Para que eu sinta menos o problema da dor, que é a dor emocional, ela é terrível, né? E possa de alguma forma levar um pouco de conforto maior para a família. Porque quem está de fora fala assim: não é possível, o cara está sofrendo tanto assim. Eu me lembro muito bem quando o Luzianeto perdeu um filho dele, mais ou menos na mesma idade, quando eu conheci o Luzia, já fazia mais de 20 anos que isso tinha acontecido, e ele sempre, quando ele falava, ele chorava, ele ficava muito entristecido, muito emocionado, e muita gente que não o conhecia falava: isso é frescura, né? E não é frescura. Realmente, se você não aprender a lidar com essa gaveta vazia, você pode preencher essas gavetas com qualquer porcaria. Então eu fui buscar esse conhecimento, Edgar e Pagani, exatamente para preencher essa gaveta vazia, não para substituir o que lá ficou, né? Mas de alguma forma preencher com sentimentos bons e de entendimento. Hoje, então, para mim, a psicanálise, eu atuei inclusive com clínica aqui em Amparo, como psicanalista. E a gente aprende a lidar com a perda, se aprende a lidar com a dor, se aprende a melhorar as suas relações interpessoais. Você aprende a sair do olho do furacão e ver a ilha mais de longe para ver o total dela e daí tomar outras decisões mais acertadas. Então é nisso que a psicanálise, para mim, foi uma bênção também, e certamente para a família, porque você começa a respeitar um pouquinho mais a dor do outro também. Todo mundo tem as suas dores, mas a gente precisa aprender a respeitar os limites de cada um. Cada um sente de um jeito. Só para completar essa formação da psicanálise, você também se dirigiu para a hipnose também. A hipnose é muito Era legal. Isso que eu ia falar. Então, mas porque assim, eu gostaria de também conhecer um pouco mais, porque eu desconheço também essa questão a hipnose clínica, né? Ela é diferente da hipnose de espetáculo, por exemplo, que você hipnotiza o cara, dá uma maçã para ele, fala que ele está comendo uma cebola, dá uma cebola, fala para ele comer uma maçã e ele come isso aí. Na psicanálise clínica, ela é diferente. A hipnose. Né? A hipnose clínica é diferente. Então, a hipnose clínica, a psicanálise é clínica também, e a própria PNL, né? Todas elas se complementam com a comunicação. PNL seria o quê? Programação neurolinguística. Hoje se fala muito em reprogramação neurolinguística. Quando você tem um trauma que você viveu durante algum tempo por uma dor muito grande, ou alguma coisa que você passou que está no seu inconsciente, por exemplo, tanto a psicanálise como a programação e a reprogramação neurolinguística, quer dizer, dando um novo significado àquela sua dor, né, passa por todas essas camadas.
E no caso da hipnoterapia ou a hipnose clínica, que ela funciona assim, olha, primeiro você tem que dar permissão, né? O que significa isso? Você estará o tempo todo no comando da sua vontade, da sua mente. Você paciente. Você paciente. Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, Melo, isso aconteceu muito. Eu estabelecer qual é a pessoa do você. Entendi. Então, se eu for entrevistar, se você me procurar como hipnólogo, por exemplo, falar, Melo, isso aconteceu muito na clínica, né? A pessoa chegar e falar assim, mas escuta, você não vai fazer o que você quiser comigo? Principalmente a mulherada fica meio preocupada. Você vai me hipnotizar e eu vou lá saber o que você está fazendo comigo? Você pode ficar tranquila. Primeiro que existe a ética, né? E primeiro ainda do que a ética, existe a sua vontade. Se você não permitir-se ser hipnotizado, você não será hipnotizado. Você fala assim, não, duvido que você me hipnotize. Eu nem vou tentar, porque você não vai ser hipnotizado. Você não quer. Então você não deu a permissão. Se você não me permitiu o acesso, você não será hipnotizado. Então a hipnose, ela tem um outro setor da hipnose, que é a hipnose da regressão, né? Isso é uma outra coisa que você vai estabelecendo com a permissão dessa pessoa, você vai dando os comandos, né? Que seria hoje na parte vamos dizer assim, a parte do computador hoje, da rede social, por exemplo, né? do chat GPT, etc. Se você não tiver o comando certo, vai misturar tudo. E nessa hipnose da regressão, por exemplo, ela também é muito interessante e ela não pode ser feita com responsabilidade no mesmo momento. Você chega lá e fala, eu quero fazer a hipnose da regressão, e você permite, você quer que eu faça isso mesmo, e eu, inexperiente, vou lá e faço isso com você, e você entra num setor que chama ab-reação. Quer dizer, é uma reação exacerbada, onde você pode, inclusive, piorar toda a tua situação. Então, a gente sempre recomenda, faz sessões de hipnose, antes disso, você faz sessões de psicanálise para se conhecer, ver se o seu problema se resolve através da programação e da reprogramação neurolinguística, e depois, então, pode-se tentar através também da regressão ou da simples hipnose, né? Mas isso aí são coisas assim que estão todas absolutamente unidas. E é gozado como tudo isso, são e é interessante. De profundidade. Exatamente. Não, mas o mais interessante disso tudo é que depois de algum tempo, né, com a vivência que você vai tendo em todas essas novas áreas, você vai ver que elas estão muito interligadas com a comunicação. Comunicação é isso. Por que algumas pessoas tremem diante de um microfone? Qual é o motivo? O microfone morde? Não. Ele te dá choque só se ele estiver ligado em alguma tomada aí, no fio direto, que senão ele não te dá choque. Ele atrapalha a sua fala? Não, ele foi inventado para te dar competências, outras competências, como aumentar o seu volume de voz, corrigir se ela é muito aguda ou muito grave. Então, e a pessoa, eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas no rádio, que chegava lá e falava, qual a sua profissão? Isso aconteceu muito no tempo do JIP, que eram os Jogos Interprofissionais de Amparo, né? Qual a sua profissão? Qual o seu nome? João, o cara esquecia até o nome, de tão nervoso que ele estava. Você olhava na mão do cara estava tremendo. Então, essas limitações, primeiro que é falta de experiência. Né? Você não nasce locutor de rádio, você não nasce comunicador. Tudo é um treinamento, né? Você vai a sua convivência. Uns terão mais facilidade para falar, outros menos facilidade, mas todos poderão superar esses limites, barreiras, né? Essas barreiras que nós mesmos nos impomos, né? Nós estamos melhorando? Vocês estão ótimos, né? Vocês já são palestrantes. Estamos aprendendo, né? E um outro detalhe, viu, na parte de comunicação, sobre palestra, né? Você percebe às vezes, né, Edgar? Você que é palestrante, você conhece bem esse trabalho, você é professor, sabe disso. Você sabe que o professor tem conteúdo, você sabe que o palestrante tem conteúdo, mas ele não utiliza de forma correta todos
todas as ferramentas, né? Dele. Todo o potencial, e ele se perde às vezes numa palestra, como já aconteceu muitas vezes, né? De o camarada parar uma palestra, porque a audiência num segundo dia da palestra não aparecia mais ninguém, né? E o cara, você sabe que ele tem conteúdo, entendeu? Então, às vezes é preciso a gente ter um pouquinho, descer do tamanco, né? Das tamancas, né? Ser um pouquinho mais humilde e aprender, porque eu estou desde os 16 anos aprendendo, e só o ano passado eu devo ter seguramente feito uns 4 ou 5 cursos de especialização na minha área, porque isso muda muito. É igual a internet, está toda hora mudando. Se você não ficar muito atento a essas mudanças... A neurociência se desenvolveu muito nos últimos anos. Tudo. Não, você pega hoje, eu tenho conversado muitas vezes com o Edgar Jorge sobre o chat GPT, por exemplo, e a inteligência artificial de uma forma geral, fala, mas ela vai ocupar o lugar do ser humano. Não vai ocupar o lugar de ninguém, não existe isso aí. Isso é conversa fiada. Porque para utilizar todos o potencial, explorar o potencial de uma IA, por exemplo, da inteligência artificial, você tem que ter comando, você tem que ter os prompts. E você, depois de pronto aquele material que você induziu a máquina a escrever ou a fazer por você, você tem que fazer as correções, você tem que fazer as adaptações para não ficar tudo igual. Então isso exige treinamento constante, aperfeiçoamento, humildade para aprender, sabe? Quem fala que sabe tudo não sabe nada. Todo dia é dia de aprender alguma coisa. Bora. Todo dia. Você aprende com um gênio e aprende com o cara mais humilde também. É só você estar com a mente aberta para aprender. Fernando. Com certeza. Eu não sei nem o que eu pergunto, que agora ficou... Tenho 3 perguntas, mas Pode eu vou fazer. voltar na questão da política. Pois não. Porque quando você citou lá que quando você chegou a Amparo, você foi trabalhar então na Câmara. Na Câmara Municipal. Isso, na Câmara Municipal. E aí você depois, em 1998, você concorreu uma vaga para deputado estadual. E foi muito bem votado. Foi mais de 11 mil votos, acredito. Aqui em Amparo eu tive 10.546 votos, que significou exatamente, dos votos válidos, 83%. O principal adversário, na época, o meu principal adversário, se chamava Edmir Chedid. A família Chedid sempre foi muito forte, sempre tiveram 5, 6, 7 mil votos aqui em Amparo. E naquela ocasião que eu fui candidato a deputado, eles traziam um show do Chitãozinho e Chororó, distribuíam bolas para a cidade inteira, tinham grana, shows pesados que podiam ser feitos. Eu não tinha nada disso. Eu tinha o jornal, tinha linguagem, tinha comunicação, tinha o rádio, tinha jornal e tinha amigos, né? E não tinha cabo eleitoral, não. Eu tive, inclusive, foi mais tarde, depois eu tive até a ajuda do Edgar aí na elaboração de um projeto. Mas o que acontecia, e gratuitamente, diga-se de passagem, viu? Por isso que eu estou muito à vontade para conversar com vocês. E não tinha grana realmente, né? Naquele ano eu tive 10.546 votos em Amparo e o Edmir Chedid, ele teve 1.700 e qualquer coisa. Então foi uma coisa assim absurda a votação minha. Os jornais da época marcaram, todos eles noticiaram com muito prazer, mas infelizmente eu não fui guindado ao poder, eu não ganhei a eleição. E depois em 2000 houve também... Então, mas ainda nesse ano para deputado, só para você ter uma métrica legal aí, é que um dos candidatos do meu partido era irmão do prefeito de Campos do Jordão. E ele falava nas reuniões nossas lá em São Paulo que ele teria 80 mil votos. Se ele tivesse 80 mil, eu estava eleito também, né? Porque eu fui o mais votado de todos os candidatos, inclusive desse cara que falou que ia ter 80 mil e teve 6 mil votos. Então, não entrou ninguém. Então, foi um desastre. Mas daí, peguei gosto pela política e, como você estava falando, em 2000, né? Aí você daí eu fui candidato a prefeito. Que foi na época com César Pagan, César e o Scabora. César Scabora, teve mais outros candidatos, mas assim, os mais relevantes eram os dois. O ano do César Pagan era um ano que dava PT em qualquer lugar. E o César Pagan, além de estar no partido, na ocasião, que era o partido do momento, ele era uma pessoa extremamente competente. Ele era um cientista, uma pessoa simpática, de família tradicional,
talentoso, gente fina pra caramba. E o Escabora também, famílias tradicionais aqui do município, né? Uma pessoa muito querida, muito amiga, muito gentil e tal, e deu no que deu. O César Pagan levou de goleada, ganhou de todo mundo e foi, na minha opinião, um prefeito muito legal. Tanto que depois que ele ganhou a eleição, como nós fizemos uma campanha extremamente ética, e ele sabia do meu trabalho em rádio, me convidou, fui diretor da Rádio Cultura Municipal de Amparo, na gestão dele, né? Então, no segundo mandato dele, depois ele apoiou o Paulo Miota. O Paulo Miota ganhou a eleição, só que o Paulo Miota não gostava muito de fazer política. Ele foi um bom administrador, mas não era político. E ele abriu mão de ser candidato à reeleição. Aí foram outros os candidatos que acabaram vencendo. Mas aí eu quero terminar esse pensamento para não voltar mais. Pois não. Para eu não voltar, mas o Edgar eu sei que volta, né? Na política. Quem sabe, né? Eu quero saber do J. Mello na política hoje, mas eu queria saber da relação do J. Mello político, mas também pensando hoje, por exemplo, na Câmara, tá? Como os nossos vereadores utilizam a linguagem. Eu penso que eles poderiam melhorar, sabe? É uma opinião pessoal. Tem, evidentemente, que alguns que têm... Eu não vou citar nome para não ser deselegante, né? Mas existem aqueles que utilizam bem do recurso da linguagem, né? E criam histórias interessantes, né? Narrativas construtivas para justificar um voto, enfim... Mas tem outros que parece que pararam no tempo, sabe? Que deveriam, na minha modesta opinião, deveriam buscar conhecimento, né? Porque eu acho que um vereador, no tempo que eu trabalhava na Câmara, com raríssimas exceções, nós tínhamos lá pessoas de um nível cultural extraordinário, que debatiam em alto nível, mesmo discordando de alguma ideia que era colocada em pauta. Hoje, o que nós observamos em algumas sessões da Câmara, da atual Câmara, e de algumas câmaras últimas aí, por exemplo, né, que as pessoas apelam para uma linguagem chula, de ofensas, e não precisa disso. A língua portuguesa, ela é muito rica, é muito vasta, e ela nos proporciona uma comunicação assertiva, dizendo palavras tão duras quanto um palavrão, por exemplo, mas que não é palavrão, e tem um sentido mais forte, toca mais forte. A criação, por exemplo, de narrativas através de metáforas, elas são extremamente importantes, mas a pessoa não sabe nem o que é uma metáfora, muitas vezes, entendeu? E elas acabam não entendendo a verdadeira mensagem e acabam trocando farpas, ofensas, grosserias que poderia ser evitado. Isso eu não estou falando só da Câmara de Amparo, não. Isso eu estou dizendo de uma maneira geral. A Câmara Municipal de Amparo, por exemplo, eu tenho insistido muito com o pessoal de lá para levar cursos de aperfeiçoamento para eles, mas não fui ouvido até hoje sobre isso, pelo menos nessas últimas gestões, né? Mas já dei vários cursos na Câmara de Amparo e em outras câmaras também, falando sobre essa parte de comunicação. Só que quando você toca na comunicação, ela envolve aperfeiçoamento pessoal. E o aperfeiçoamento pessoal, ela não pode ser paga com recursos públicos. Cada um tem que pagar o seu curso, né? Então, nós criamos há algum tempo atrás um curso chamado Funcionamento e Organização da Câmara Municipal. E dei esses cursos aqui em Amparo. No tempo que era o presidente o Birubiru, quando foi presidente o Catanese, o Ancona, entendeu? E não usava recurso do vereador para falar sobre isso, mas de alguma forma a gente mostrava para eles a importância da comunicação assertiva, né? E esses buscavam o conhecimento e acabaram se favorecendo desse novo conhecimento. Então, independentemente, né, que eu digo assim, olha, de ser a Câmara de Amparo, que você tocou o nome da Câmara de Amparo, eu acho que a Câmara de Amparo pode, nesse quesito, melhorar muito. Por quê? A Câmara trabalha, sabe? Eu vou às sessões, eu assisto às sessões, acompanho o trabalho dos vereadores, o trabalho deles é muito bom, sabe? Tem muitos projetos voltados para o interesse da comunidade, mas na hora que eles ocupam a tribuna, muitos deles acabam
passando por uma certa, vamos dizer, se diminui, se apequenam, porque não falam tão bem como poderiam falar, como são bons os seus projetos. Esse é o problema, no meu entendimento, da Câmara. Então, como eles não usam muito bem, ou uma boa parte não usa tão bem a comunicação oficial, vamos dizer assim, o que acontece? Não chega até a população. Muita gente, quando você fala em vereador, não é só Amparo, não. Em qualquer cidade da região, o vereador que não usa bem os recursos hoje da comunicação são tidos como incompetentes, e não é verdade. O vereador trabalha muito, muitos trabalham com muita seriedade, mas não são reconhecidos porque ninguém sabe o que eles fazem. Você falar para mim quantos a Câmara Municipal deve ter 200 lugares hoje, ou perto disso, não sei exatamente quantos lugares. Tem 5, 6 pessoas que assistem a sessão da Câmara, lá, acho que na internet nem isso, né? Só quando tem um projeto muito polêmico que o pessoal vai lá. Daí vai lá para a turma ficar brigando e também não se aproveita quase nada disso aí. Então é isso exatamente a minha opinião sobre o poder legislativo de uma forma geral, sabe? É preciso treinamento para todos eles. Com relação ao trabalho que eles realizam, eu não faço crítica nenhuma. Era mais a questão da linguagem. Da linguagem. Porque chamou a atenção, né? Exatamente. Porque houve comentários na cidade, porque sim, até na parte da leitura mesmo, né? Exatamente. O cuidado em ler, em respeitar a pontuação e tudo isso. E você sabe que a parte de... A gente quando falava, eu já até mudei o título de falar curso de oratória, dá a impressão de falar, mas eu não sou político. O curso de oratória, na verdade, eu até mudei o nome para comunicação estratégica, é para que você transmita, que você, quando abrir a boca para falar alguma coisa, as pessoas entendam a sua mensagem. Isso é comunicação, não é para o cara que quer ser político, não. É para o professor, é para a dona de casa, é para a secretária, é para o pedreiro, é para o vereador, para todo mundo, para que nós possamos nos comunicar um pouco melhor, né? As pessoas parecem que só vê a comunicação como a arte de falar em público para favorecer os políticos. Não é. É para entender marido e mulher, filho e pai, pais e filhos, irmãos. Tudo isso tem que ter uma comunicação assertiva, uma comunicação que favoreça o entendimento. Aí que está a força da comunicação. E esse é o curso, essa é a proposta que nós temos no nosso curso. É essa aí, desmistificar, acabar com esse negócio de que oratória é só para político. Não é. Isso é ficção, isso é conversa. Até porque o maior orador, provavelmente, da língua portuguesa era um padre, o Antônio Vieira. Pois é. Eu vou mudar de assunto, mas é claro que ele vai passar ainda pela oratória, né? Porque, na verdade, nós vamos falar agora um pouco de voltar de novo para voltar de novo. Isso é uma redundância, né? Mas você sabe que também cabe, voltar, né? Cabe também como um reforço, né? Para ênfase. Voltar, vírgula, de novo, novamente, outra vez. Vamos voltar à ênfase. É uma cultura. É uma. O Melo, eu quero entender como é que você foi fundador da Academia Amparense de Letras. Cofundador. Como fundador ou cofundador, como é que você chegou aí, com quem você esteve? Olha, lembranças maravilhosas eu tenho da academia, mas muito boas. Aproveita para dizer também por que você não está tão próximo da academia, depois que você disser isso como você cansaço físico, mental e idade. Como você foi cofundador, tá. Você explica também por que você está não tão próximo da academia hoje em dia. Mas não tem briga com ninguém, tá? Deixa bem claro. É você que vai dizer. Não, tá, tudo bem. Você é o entrevistado. Não, fala assim, não, você não vai lá porque você brigou com alguém, está chateado com alguém? Não, é questão de opção. Não tem nenhuma sugestão disso. Não, mas eu estou aproveitando a oportunidade para falar, né? Pô, esse cara é fresco. Não é frescura, não. É muita atividade realmente, então a gente acaba fazendo aquilo que no momento é tão prazeroso, mas é mais necessário. A academia foi assim, ó, quando eu vim de São Paulo para cá, eu tinha 2 livros publicados.
O Sem Retoque, A Vida Íntima de um Jovem Universitário, era o título, e Autodestruição. O Sem Retoque era um romance, 240 páginas, que foram escritas primeiramente à mão, né, num caderno, depois comprei uma maquininha de escrever, depois digitalizada, né? Digitado, né? É uma coisa bem... Datilografado. Isso. Dátilos. Datilografado. Então era uma coisa, dava quase 1000 páginas, sabe? Na página de datilografia para dar as 240 páginas do livro, né? E tinha o Autodestruição, que era um livro de contos. Isso já foi feito em São Paulo, logo lançado em 1975. Né? Bom, então quando eu vim para Amparo, eu trouxe alguns livros que eu tinha guardado e dava para um vizinho, para um amigo, para a biblioteca, enfim, fazia alguma coisa assim. Né? E o Luzia Neto era proprietário do jornal a Folha Amparense, se não me engano, o nome do jornal era esse. E eu fiquei conhecendo o Luzia, porque ele também tinha programa de rádio, fazendo uma visita para ele, levei um livro e tal. O Vade da Óleo, que também escrevia em jornal. O Vade foi um dos meus grandes incentivadores. Então, todo cara que escreve e gosta do que faz, quando ele percebe o talento em alguém, é um prazer tão grande, cara, você ficar cutucando o cara para ele escrever também, porque vai produzir vai dar força para quem escreve, sabe? Não tem esse negócio de falar, como é que faz tal coisa? Falar, não sei. O cara sabe. Então, se ele sabe que ele sabe, ele tem prazer em dividir esse conhecimento. Então, quando aconteceu essas entregas desses livros, né, o Luzia Neto falou, eu tenho uma ideia de fundar uma academia de letras aqui na cidade de Amparo. E ele já tinha, se não me engano, a Casa do Trovador. Casa do Poeta. Não, a Casa do Poeta foi depois, né? A Casa do Trovador, parece que ele pertencia a esse mundo da literatura, né? Eu também pertencia, que era da União Brasileira de Escritores, da UBE, de São Paulo, que foi lá que eu comecei, né? Bom, daí eu falei, se eu puder colaborar com alguma coisa, né? Porque eu estava na flor da idade, 20 e poucos anos, cara. Estava, sabe, na ponta do casco, como diz, né? Louco para despejar energia boa em cima de coisas boas, né? E o Luzia Neto sempre foi um cara muito idealista, sabe? Mas muito idealista. Então, reunimos 10 escritores na época, daqui da cidade de Amparo. Isso foi em 1978? Eu fazia um ano que eu estava aqui em Amparo, né? Porque eu cheguei aqui em 77, se não me engano, certo? Por aí. E daí fundamos, então eu sou um cofundador da academia. Nós fizemos essa reunião na Associação Esportiva Irapuã, que foi cedido pelo então presidente, se não me engano era Gilberto Ferreira, não tenho certeza disso, e fundamos a academia. Então ficou 10 membros fundadores, mas tinha mais vagas, sabe, eram 20 os acadêmicos na época. E fizemos com os 10, tenho no jornal, não me recordo o nome de todos, só de alguns, né? E lá nasceu a Academia Amparense de Letras, com o estatuto, tudo direitinho. O Vade da Óleo, ele morava em São Paulo, mas tinha o vínculo aqui com a família, com tudo, né? Ele acabou trazendo uma espécie de estatuto na ocasião, que foi levado para o Zé Melo do cartório, que o Zé Melo fez isso aí gratuitamente. O Zé Melo, José Melo, mas não é o Melo da minha família, tá? Mas era uma pessoa também muito, nesse aspecto, muito positiva, né? Que ajudou também e tal. E daí criamos então a academia. O Luzia Neto foi presidente, o primeiro presidente por aclamação, porque toda a ideia foi dele. Ele, sabe, correu atrás, ele fez tudo que ele podia e foi o candidato e ganhou a eleição. Foi candidato? Não. Ele nem foi candidato. Nós colocamos ele como presidente, pelo talento, pela competência, pela dedicação, pelo merecimento, por tudo que ele tinha de bom, ele foi colocado como presidente e fez uma gestão maravilhosa. E passou do período depois da eleição, daí teve uma segunda eleição, ele não concorreu e eu fui eleito presidente. Molecão de tudo, fui eleito presidente. E de lá nós começamos o trabalho, fazendo Noite da Poesia aqui em Amparo, o primeiro livro dos estudantes autores,
que tinha sido uma ideia, foi um concurso público, né, envolvendo todas as escolas da cidade. A ideia foi do Caetano Estelita Pessoa Neto. Ele não tinha pensado no livro, mas ele tinha pensado no concurso. Como nós trabalhava em gráfica também, né, no caso que era o Jornal Comércio, nós fizemos o livreto, o primeiro livro dos estudantes autores, e em todas as vezes que eu estive na presidência, nós fizemos um por ano. E depois que eu deixei a presidência da academia, outros que me sucederam fizeram o mesmo trabalho. Maravilhoso. Hoje nós temos... teve algum tempo que não saiu, mas eu acho que tem mais de 20 livros de estudantes autores em Amparo que nasceram daquela ideia do Caetano do concurso e da ideia do livreto, um livro bem simplesinho e tal, que foi na minha administração. A academia não tinha dinheiro, então eu, no caso, fui buscar junto ao comércio. Dos meus patrocinadores da rádio, a gente conseguiu fazer esse livro. E depois distribuído, noite de autógrafos com os jovens, né? Porque essa, na minha opinião, ainda hoje, para mim, é a função da academia. Plantar as sementes da literatura, da cultura, sabe? É o acadêmico indo até onde estão os jovens, levando informação, ensinando e aprendendo também, né? Porque hoje o jovem sabe muito também. Então, trocando esse conhecimento, incentivando, como me parece agora, o Edgar estava me contando comigo, contando para mim sobre a ideia de se fazer esse trabalho através da Unifia. Eu acho isso uma coisa incrível, sabe? Fabulosa, que vocês vão movimentar toda a cultura do município. Isso é muito importante. Essa Isso iniciativa, é muito. você está falando do concurso literário? É Do Palavreada. Então, ótimo. Então, você quer uma ideia mais bonita do que isso? É semear a semente da cultura, do conhecimento. E quantas crianças, vocês podem ter certeza absoluta, que vão se transformar em grandes cultores da língua portuguesa, né? Cultuadores da língua portuguesa, escritores, jornalistas, comunicadores de uma forma geral e pessoas que vão dominar de alguma forma a comunicação, porque para se comunicar razoavelmente bem, a pessoa tem que ter interesse pela leitura. Se ela não lê, cara, não adianta, não vai abaixar um espírito na sua cabeça e você vai começar a falar como um gênio, não é assim, né? Para você falar mais ou menos, você tem que ler também. Você tem que ler bastante. E não é com aquela preocupação de aprender, não. É que o seu inconsciente vai registrando isso. Você vai tendo informação. Então, quando você precisa do tal do improviso, né? Diz que o improviso demora 3 semanas para você prepará-lo, né? Então, não existe improviso. O que existe é você falar sem ler. Mas você tirou da onde aquilo? Tirou da sua cabeça, está lá dentro. Então não existe mágica. Você está falando porque você tem a informação. E você está distante da academia por quê? Exatamente, parece óbvio, né? Fala assim, está distante porque eu não tenho ido. Né? Eu sei, estou brincando, estou dizendo. Poderia só ser assim, bem simplificar, né? Mas eu não tenho ido realmente na academia, rapaz. Não existe assim uma justificativa, falar assim, você não vai porque você brigou com alguém, você não vai porque você não concorda com as ideias que estão sendo discutidas lá. Nem isso eu posso falar, porque se eu não estou lá, como é que eu vou discordar de alguma coisa que está acontecendo, né? Eu acho que a academia tem que cumprir o papel dela, que desde da fundação, que é levar a informação, sabe? Parar ou deixar de fazer esse trabalho, eu acho que é uma infelicidade. E graças a Deus esse trabalho continua, né? E o foco da academia, 100%, tem que ser as pessoas que estão no município de Amparo, principalmente, né? E não o acadêmico. O acadêmico ele já está sendo agraciado com um título, né? Porque reconheceram o talento dele. Então, por que não dividir esse talento, essa comunicação, essa facilidade, essa vivência? Então, quando a academia fizer esse trabalho, para mim já é o suficiente. Eu acho que está 100% legal. Então, eu não tenho ido, Edgar, você pode ter absoluta certeza, os meus colegas da academia,
enfim, o povo de uma maneira geral. Eu continuo trabalhando em prol da cultura, não tenho ido, já prometi para as pessoas de lá que, se Deus quiser, logo, logo eu vou voltar, estou terminando alguns projetos. Tenho um prazer imenso em conversar e até em conhecer os novos acadêmicos que estão lá, que já alguns eu nem conheço. Mas pode, por favor. Eu só queria insistir nisso, porque eu acho relevante que você participe, porque você é o único cofundador vivo. Né? Não é tão vivo, né? Porque eu trabalho também. Você é uma figura relevante. É que eu comecei muito novo, né? Na academia. Já, quando eu entrei na academia, as pessoas já tinham acima de 40, né? Eu era um molecão. Hoje a academia, graças a Deus, está renovada. Nós temos muitos jovens, muitas pessoas talentosas lá. Eu acho que isso é importantíssimo. A renovação, né? E o detalhe, eu posso contar um pouquinho da história da academia, do meu tempo, por exemplo, só para você ter uma ideia, olha, da convivência, por exemplo, que eu tive com o João Jorge. João Jorge foi seu tio, né? Mas uma pessoa, olha, um talento, uma cultura, um conhecimento, uma humildade, rapaz. Você conversava com o João Jorge, até arrepio de falar. Você conversava com ele, e se você não o conhecesse bem, você fala assim, mas será que esse cara escreve mesmo? Nossa Senhora, o cara, o livro dele, Gostinho de Terra, aquelas coisas, mas que maravilha, né? Então, ele tinha o costume de tomar um uísque no fim da tarde, e eu não bebi uísque, né? Nem sabia que era isso, né? Pobre é uma desgraça. Mas eu ia com ele acho que é perto do Sanducha, não sei se era o nome, era Sanducha, né? E eu tomava uma cerveja, alguma coisa, ele tomava um uísquinho, conversava. Ali aprendi. Era do Pachá. Do Pachá. Era Esplanada. Eu aprendia muito nas conversas, sabe? Conviver com ele, já tinha muita experiência como escritor, né? Como jornalista. Depois tive o prazer de conhecer um outro parente do Edgar, porque a família dele é muito ligada à cultura, né? O Zé Jorge, um patrimônio também aqui do município de Amparo, generosa, uma pessoa super generosa. Tive a oportunidade de, inclusive, ser redator do jornal dele, também chamado Jornal Município. Depois, mais para frente, já até saindo um pouquinho da academia, mas com a família do Edgar, para não perder o fio da linha aqui, né? Com o pai do Edgar Jorge, o Edmur Jorge, ele escrevia, fazia os jornais do Lions Club, né? E ele tinha uma benemerência muito grande, que ele foi fundador do Banco de Olhos da cidade. E me convidou, eu fiz parte, inclusive, desse banco de olhos para aprender com eles, né? Ele reunia o pessoal, o comando, sabe, que ele tinha, a humildade e a competência e a autoridade para falar, porque ele fazia isso com muito prazer. Então, ele ganhava autoridade pelo talento que ele tinha também. Então, a família do Edgar, e depois, bem mais depois, conheci o Edgar, que mantém essa ideia que eu tenho sobre a família dele, né? Pessoas generosas, boníssimas, cultas, inteligentes, enfim, na casa das suas tias ali, perto do Jacomaço, eu ia lá para conversar com o João Jorge, acabava tomando um café com as suas tias lá. Mas eu vou falar para você, cara, isso me remete a uma vida que eu gostaria, não de voltar, né, porque a gente não pode voltar, mas de experimentar essas mesmas boas emoções que eu tive o prazer de viver aqui junto aos acadêmicos. Tinha o Babil, que foi o criador de sessões novas no Jornal Município, jornalista, acadêmico também. Tinha contato com o Pedro Guedes também? Porque o Pedro Guedes foi... Não sei se você tem contato com ele. Pedro Guedes, trabalhamos juntos, né, na Rádio Difusora. O livro A Luz da Candeia dele foi eu que publiquei, tá? Eu corri atrás de patrocínio, consegui levantar o dinheiro suficiente, publicamos o livro dele. E daí ele foi convidado para fazer parte da academia, fez parte da academia. A noite da poesia que a gente fazia aqui em Amparo, nós trazíamos artistas de televisão para se apresentar lá. Naquela ocasião, numa das ocasiões, estava passando aquela novela Os Imigrantes, e tinha aquele velhinho da Sica, né? O Manfredo Colassante,
Nós o levamos, ele falava, ele ia na minha casa junto com alguns outros lá para a gente tomar um aperitivo à tarde, e ele falava assim, mas o que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu não decoro nada. Eu falei, o senhor não é capaz de falar daquela propaganda da massa de tomate elefante? Ele falou, só isso tá bom. Nossa, ele falou isso aí, cara, foi super aplaudido. A dona Alda Turato ia lá tocar piano, o João Arthur Ribeiro de Carvalho ia lá, tocava piano também. Então, olha, cara, eles não eram acadêmicos, mesmo, eles eram para ajudar. Era cultura. Né? Cultura, é isso que eu falo. Isso é cultura raiz, né? Cultura raiz. Era um recital, né? Só que nós chamávamos Noite da Poesia, só que tinha de tudo. Sabe? Então, com relação ao Pedro Guedes, convivi com ele muito tempo, a Luz da Candeia, ele na academia, ele no rádio. Ele era a voz do rádio naquela época, da AM, né? É um outro estilo, era uma coisa mais tipo compadre generoso, só que a parte dele era mais de ler um poema e tal. Todo esse Luzia Neto, que era jornalista, fazia. Jandira Grilo, a Raquel da Gama Sampaio, Amadeu Fontana Lindo, enfim, muitos, o Vade da Olho, que foi radialista, escritor, jornalista. Cara, tinha um grupo e a gente era muito unido. Sebastião Pinto da Cunha, a gente se reunia. Depois veio, né, o João Aredes de Carvalho, é fundador também. O João Aredes, até bem rapidamente, uma historinha, quando eu estava no Jornal Comércio, ele também estava. Então nós criamos um folhetim do Jornal Comércio. Nesse folhetim nós combinamos de cada um escrever um capítulo de uma fotonovela, que era um folhetim, né, de uma novela em folhetim, forma de folhetim. E eu escrevi uma história e botei um personagem lá. E ele acho que não gostou do personagem. E a gente não conversava sobre personagem nenhum. Cada um fazia o que queria. E continuava a história. E daí continuava. Cada um escrevia uma semana, né? E ele matou o meu personagem, cara. Ele matou o cara. Eu falei, mas não é possível. E eu não podia discutir com ele porque a gente tinha um acordo de não briga. Mas podia também fazer tudo de novo. Aí no outro capítulo da outra semana, eu bolei uma coisa mostrando que não houve, o cara não morreu. Foi um equívoco da notícia e ressuscitei o cara. Aí ele não matou mais o personagem, ele tocamos até o fim. Eu acho que foram dois ou três folhetins que nós escrevemos. No Jornal Comércio, a história está lá, registrada, né? Chamava, um desses que foi muito legal, chamava Caminhos Cruzados, não, Amparilha. Caminhos Cruzados foi uma fotonovela que nós fizemos com a ajuda do pessoal lá da AN Comunicação, que era o Amaury Nora e o Aluir Nora. Fizemos uma fotonovela, aqui em Amparo também, com os artistas locais. Eu escrevi e fui o diretor, e eles foram os fotógrafos. Foi um negócio, a gente atuava, cara. Era muito legal. Era mão na massa. Mão mesmo. na massa, e fazia com prazer, né? Isso muito prazer. Nós já ultrapassamos 1h e 7, 1h e 8 minutos já, né? Tem muita coisa para falar. Você tem algum? Tenho. Então vai lá. Mas eu vou rapidinho, só para reforçar. Rapidinho depende dele. Ah, tá. Não, mas rapidinho nos comentários, né? Então, o Romance Sem Retoque foi um romance que foi proibido durante a época da ditadura. Foi recolhido. Foi recolhido pela censura federal, mas não por causa desse livro, mas sim pela editora, que era a Loren, de São Paulo. Ela tinha uma briga com a justiça do Armando Falcão e ele cassou todos os livros. Tanto ele não tinha tanta implicação desse Sem Retoque, que pouco tempo depois, 2, 3 ou 6 meses depois, ele foi liberado, só com a recomendação de mudar a capa. O conteúdo não foi mexido. Tá? Isso aconteceu. Para deixar registrado. Está registrado. Bom, eu vou só tocar de leve aí, depende também de você, na sua face multimídia, né? Estou aprendendo ainda. Que você tem o seu canal no YouTube, Tenho. Que chama J Melo Plural. Né? www.com/jmeloplural. E lá você tem inúmeras
inúmeras manifestações, né? Publicações, né? Tem, você tem salmos, você tem orações, você tem poemas, você piadas, tem receitas, livros e tal, livros, né? entrevistas. Tem até música, que Músicas. agora você virou compositor. Né? Já há algum tempo que eu faço isso, né? Até o dia que você mostrou o seu trabalho, nós conversamos a respeito, né? Falei, puxa vida, mais uma coincidência, né? Nós dois gostamos de mexer com isso também. Só que o Edgar, ele mesmo edita as letras dele, né? Eu já recorro a uma gravadora chamada ProSom. Ela ajuda nesse trabalho e cobra, evidentemente, por isso. O Edgar, como ele é descendente de libanês, ele andou aprendendo para não gastar. E fica com mais qualidade. Né, Edgar? Bom, tudo bem, você pode pagar para mim também, né? Em vez de pagar para o outro. Tá fazemos vendo? qualquer negócio aqui. Economia. Mas você publica textos seus. Meus. E também de outros poetas. Sim, né? nós temos algumas coletâneas, são books vídeos, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então se reúne 10, 12 ou 15 poetas. De Ano Novo. Ano Novo. E a gente junta tudo isso aí e eu gravo com o meu filho, que ele é especialista em gravações, eu só falo, né? Daí ele edita, ele coloca música, coloca imagem e eu só falo. E esses autores nos oferecem gratuitamente o seu trabalho e nós oferecemos também o nosso trabalho gratuitamente, tanto que ele é publicado nas redes sociais com acesso livre para todo mundo, sem pagar absolutamente nada. Tá? Então tá joia. E quais são os poetas que você recomenda, o que fizeram parte da sua história aí? Olha, cara, que você gosta, ou eu gosto, hoje, atualmente, você está... Eu não sou muito de leitura, tá? Eu não tenho uma memória muito boa, não, sobre nomes. Mas eu gosto muito do Manuel Bandeira, do Augusto dos Anjos, do Carlos Drummond de Andrade, enfim, esse pessoal todo, a Cecília Meirelles. Eu gosto muito de ler, mas eu não me atento muito a esses detalhes. Mas eu gosto e leio. Hoje, mais ainda, mais textos voltados aos meus interesses, como aprendizado realmente, né? Porque se você começa a ler muito e você escreve, você acaba, de alguma forma, tendo uma influência até muito grande na sua escrita, né? Então, eu procuro me distanciar um pouquinho do pessoal que escreve poesia, do pessoal que escreve muitas crônicas, por exemplo, contos, romances e tal, para fazer a coisa fluir de dentro de mim mesmo, sabe? Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Hoje, só para completar, Edgar, naquela questão de pensamentos, né, que são, hoje, não é microcontos, é uma coisa assim, que tem um nome novo que botaram aí, eu não uso isso eu uso como mini filosofia, né? Mas tenho, exatamente hoje, eu cheguei a 3.186 construções literárias, publicações minhas, textos meus, curtos, de 2 ou 3 parágrafos no máximo, com imagens, com fotografias de pessoas música de fundo, e com música de fundo, mas com fotografias que eu pego na internet com autorização do autor, evidente, dou crédito para ele com o nome dele e também publico tudo feito gratuitamente, tanto da minha parte quanto da parte deles. Não tem dinheiro envolvido, é por amor. Eu tenho uma pergunta assim, eu quero que você responda rapidinho, porque a gente já está indo aqui, mas é uma que me despertou curiosidade de fazer. Você é sabidamente multifacetado, trabalha em várias frentes de trabalho e tal. Eu gosto. Se você tivesse que abandonar todas as suas atividades e manter apenas uma, qual permaneceria? E qual você perderia com mais dor, se não fosse... Olha, rapaz, olha que pergunta. Olha essa pergunta aí. É para derrubar, né? É para derrubar. Você sabe, sinceramente, eu tenho muita dificuldade em abrir mão das coisas que eu gosto.
Mas muito mais do que você possa imaginar. Daqui a pouco ele responde, eu ficaria com multiartista, só essa profissão. Não, é uma boa dica. Uma boa resposta. Mas assim, se fosse para ser muito específico mesmo, rapaz, eu ficaria numa dúvida, eu ia sofrer muito, eu ia precisar procurar fazer uma análise profunda com um bom psicólogo, com um bom hipnose, com um bom psicanalista, enfim, até quem sabe com um psiquiatra, porque é difícil você abrir mão daquilo que você gosta, Edgar. É igual você falar assim de um filho, né? Qual filho você gosta mais? Né? É difícil. Eu imaginei que seria não é? por aí. E a parte do que eu faço, eu ponho tanto amor, e não é demagogia, mas eu ponho tanto amor no que eu faço, cara, que eu teria muita dificuldade em abrir mão, por exemplo, de fazer as minhas gravações. Eu deixei o rádio, muita gente fala, pô, volta para o rádio, mas tudo que eu tenho uma rádio, uma web rádio, está desativada atualmente, mas eu faço lá com prazer. Então, essas gravações que o meu filho fazem comigo, né, hoje, para mim é o rádio também, sabe? É aquele momento de viajar, eu amo o que eu faço, cara. Então, a psicanálise também, porque você pode ajudar muita gente e se ajudar, né? A hipnose é a mesma coisa. Então não tudo. abre mão de nada. Não, eu não abriria. Se eu pudesse ficar com todas, eu ficaria. Continuaria. Se eu tivesse que abrir mão de uma só, eu posso falar isso amanhã? Vou pensar. Isso, difícil, cara. Fica para amanhã essa resposta. Me perdoe. Preciso ficar deitado no divã durante um bom tempo. É muito difícil, cara. Ele vai dormir preocupado. Eu vou falar, por que eu não respondi tal coisa? Eu não abro mão nem do jogo de truco que eu gosto de jogar. Você imagina de uma coisa que me dá um a prazer. gente passar por isso aí. Qual é o seu hobby? Quando truco. você não está... Gosto de jogar truco, gosto de jogar bola. Joguei muita bola aqui em Amparo. Não, jogava hoje... no Caninha Verde. No Caninha Verde, eu jogava no Caninha Verde. Eu era reserva do Joaquim Carcereiro, eu tinha 25 anos. Eu era reserva dele e tinha quase 80. Então você vê como eu era bom de bola. Era excelente. Então. Dar aula, eu gosto de dar aula como professor. Eu gosto do que eu faço. E se eu não gosto, você pode ter certeza, eu não faço. Mas a parte do lazer... Tirando, por exemplo... Eu gosto de pescar. Mas em lago ou no Rio Pardo, que é a minha terra lá, onde tem peixe lá seguindo o exemplo de Edgar, não precisa pagar. Também ou não? Eu não participei nenhuma vez, mas lá existe a corrida de boia. Lá é clássica, lá né? é tradicional. Lá é tradicional. Eu não gostava de nadar, andar de canoa lá no Rio Pardo, mas não tinha essa aventura. Não tinha nem naquele tempo não tinha boia, né? A boia era meio cara, cara. É coisa de caminhão. Era uma boia bem grande. E tem hoje ainda, né? É a mesma boia. Hoje os caras fazem isso aí. Tem alguns amigos que fizeram tiro de guerra comigo que hoje brincam organizam esse evento lá. E posso fazer aquela pergunta? Se você não tiver mais nenhuma outra. Você tem alguma outra? Não, perguntas nós temos aqui várias. Perguntas tem muitas. Né? Mas fica... Mas assim, enquanto ele vai vendo ali... Não, tá? Pode ir. J. Mello, existe alguma pergunta que você gostaria que nós tivéssemos feito e nós não fizemos? Não. Que você gostaria de falar? É o que eu falo para você, cara. Na verdade... eu gostaria de demonstrar a vocês e todas as pessoas com as quais eu convivi, inclusive com aquelas que não convivi tão bem, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, porque tudo na vida é aprendizado, sabe? Quando você se dispõe a aprender, você sabe que você erra, que você errou, que você vai errar, e você sabe que você, às vezes, cometeu algum equívoco e que, às vezes, cometeram equívocos com você também. Então, eu volto a falar, o melhor da vida que a gente pode ter hoje se chama gratidão por tudo. Porque se você tem o desenvolvimento emocional, a saúde emocional interessante, legal, que te dá a tranquilidade, você sabe que tudo que acontece na sua vida é primeiro que a gente que provocou, a gente que permitiu, e a gente tem que aprender a lidar com isso aí. Nada de ruim acontece por acaso, nada fica para sempre, tudo tem o seu tempo. E nesse tempo é que se você convive com as experiências
não tão boas, também é para aprender, sabe? E com relação ainda, volta à questão da gratidão. Eu só tenho que agradecer por tudo que eu vivi até hoje, porque tudo serviu como aprendizado. Se hoje eu sei um pouquinho de alguma coisa, eu devo à generosidade das pessoas que compartilharam conhecimento, compartilharam carinho, me trataram sempre muito bem. E eu, logicamente que também as pessoas não te tratam bem porque você tem o cabelo de uma cor, os olhos de uma cor, ou fala de um jeito ou de outro. É porque você também, você está recebendo amor, está recebendo atenção, porque você dá amor e recebe atenção das pessoas também. Essa convivência, para ser saudável, tem que ser o ganha-ganha, via de duas mãos. Eu te ofereço alguma coisa, você oferece alguma coisa. Nem que eu não te peça nada e nem que você não me peça nada. Isso tem que ser espontâneo. A generosidade, ela nasce exatamente desse desejo de demonstrar às outras pessoas e a Deus, principalmente, a sua gratidão por tudo que você viveu e vive nessa terra. Essa é a minha... Como é que você se sentiu aqui conosco? Como é que a gente, tirando a minha pergunta, a gente passou. Não, a pergunta era pertinente até para você me fazer pensar o porquê que eu não abro mão. Eu falo, você é egoísta? Não é que eu amo realmente o que eu faço. Não, tá. Foi bem compreendido. A gente entendeu, mas você ficou bem, está tranquilo? Estou tranquilo, sossegado, eu estou entre amigos, e mais do que entre amigos, eu estou entre pessoas que sabem fazer um trabalho de entrevista, tirando o que a gente, de repente, tem de melhor para oferecer, né, Edgar? Porque também não adianta você fazer uma pergunta e falar, tá certo, positivo. Eu tenho que estender um pouquinho, às vezes eu até peço, pedir licença a vocês para estender em alguns assuntos um pouco mais, porque é difícil você ser muito... restringir muito, né, numa resposta, porque ela nos remete a coisas emocionais. E a emoção, cara, é difícil você segurar. Tá? Então, eu peço até vocês aí, desculpa se eu fui além do esperado. Que eu estou muito feliz de ter participado, de ser lembrado para participar do Palavreada, né? E de poder, de alguma forma, ajudar a divulgar o trabalho que vocês fazem com tanta competência, com tanto amor, com tanto respeito, com tanta dignidade. A gente estamos aqui exatamente para fazer isso, né? Para defender a cultura. Isso mesmo. Eu acho que isso é importante, viu, Edgar? Levar mesmo informação. E é exatamente esse o propósito. A gente trouxe, como tem trazido sempre, né? Gente relevante para tirar papos interessantes, né? Muito obrigado. Aliás, é um slogan muito, muito interessante. Né? E que troca, né? Não se esqueça, papo relevante com gente interessante. Certo, tá certo. É isso? É isso. Muito obrigado. A gente podemos a gente podemos fechar por aqui? A gente podemos. Nós pode, né? Nós pode. Mas quem pode, nós se sacode. Então vamos lá. Eu agradeço muito a presença do nosso querido J. Mello, Abel João de Mello. E quando fala Abel João de Mello, eu penso que é o gerente do banco cobrando. Que nos presenteou com seu conhecimento multiplural né? E a gente se deleitou aí com as suas histórias, o seu conhecimento, a sua cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando, pela companhia, né? De sempre. Né? E a gente encerra por aqui o 4º episódio da 2ª temporada de Palavreada Podcast. É isso? É isso. A gente se vê por aí. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.